Tito, capítulo 3, a partir do verso 8, o texto diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir a Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zemas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa manhã tão bela, pelo privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor, com irmãos queridos, amados, irmãs queridas, amadas, especiais. Pedimos que o Senhor abençoe todos nós, com a Tua palavra e pela obra do Teu Santo Espírito, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu fui pastor no começo do meu ministério, numa cidade pequena chamada Goianésia, no interior de Goiás, 50 mil habitantes na época, isso há 20 e poucos anos atrás. Natan nasceu em Goianésia. Natan é cidadão goianesiense. Goianésia é uma cidade com 50 mil habitantes, na ocasião, lindíssima, bonita, planejada. A cidade foi planejada. Você entra pela Avenida Goiás, uma avenida muito larga, né, que é a avenida comercial, e encontra lá na frente a Avenida Brasil. Quando ela cruza a Avenida Goiás, tem a Praça da Matriz, né, a prefeitura, e ela foi planejada de tal forma que cada avenida da cidade sai daquela praça ou de uma outra praça um pouco adiante em direção geograficamente ao nome daquela avenida. Então, por exemplo, a Avenida Minas Gerais, ela sai da praça e ela é geograficamente apontada para o estado de Minas Gerais. Então, você tem noção do mapa do Brasil na cidade. As pessoas são educadíssimas, é um lugar realmente muito especial, muito especial. A cidade cresceu e hoje, se você for a Goianésia, você tem até que alugar carro para andar ali em Goianésia. Alugue na Localiza, que ela é do meu irmão. Vamos adiante. Essa havia uma coisa muito interessante nessa história. Quando eu cheguei lá para pastorear essa cidade, me falaram assim: pastor, nunca buzine com seu carro. Nunca. As pessoas são bravas, dá briga. Eu fiquei 3 anos na cidade, eu nunca ouvi uma buzina. Nada, nem ninguém cumprimentando alguém na rua, nada. Alguém chegar na porta da casa de alguém, naquela época não tinha celular, então alguém tinha que chegar, né, descer do carro, tocar a campainha. Ninguém buzinava, ninguém. E, na verdade, eu nunca vi nenhum ato ali de violência, muito pelo contrário, era uma cidade tão tranquila que a gente deixava o carro aberto e, em alguns casos, a chave na ignição. Você descia para comprar pão, o carro ficava aberto com a chave na ignição. Não é fantástico um negócio desse? Existe, viu, gente? E isso trazia muita qualidade de vida naquele lugar. Mas esse conselho foi muito bom. Esse conselho foi muito bom, porque o sábio não é o covarde. O sábio é aquele que não luta por causas sem valor. E nós continuamos vivendo uma sociedade beligerante. Hoje, a nossa sociedade está muito beligerante. Se não há, por exemplo, guerras públicas, dependendo da cidade, ainda há certa tranquilidade, mas as guerras virtuais estão aí. Pessoas se ofendem publicamente no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, e assim por diante. Relacionamentos são jogados fora por causa dessas coisas. E a palavra do Senhor vem orientar e deseja que cada cristão seja uma pessoa sábia, que saiba governar a sua vida no ambiente que está para a glória de Deus.
para sermos reconhecidos como pessoas diferentes numa sociedade beligerante, que o povo cristão seja conhecido do povo que emana paz. Emana paz. Eu tenho me preocupado muito com esse ambiente que nós estamos vivendo. Estamos entrando num ano político no Brasil, de eleições. Meus irmãos, a coisa vai pegar fogo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque fomos chamados para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a prioridade das nossas vidas. Esta é a prioridade das nossas vidas. Temos que ter opinião política, temos que ter opinião social, econômica, sem problema algum, desde que ela seja dentro dos padrões da Escritura, como um bom embaixador do reino de Deus, e não como um guerrilheiro social, né? Temos que tomar cuidado. Paulo escreve a Tito nesse contexto, não de redes sociais, isso nem existia, naquela época só tinha rede de pesca, mas num ambiente beligerante, num ambiente onde a sociedade perseguia cristãos, os cristãos eram publicamente afrontados, e Paulo escreve nesse contexto dizendo para que aquele jovem pastor chamado Tito entendesse a importância da igreja dentro desse contexto, dentro da família, dentro do mundo. E Paulo vai dizer a Tito: olha, nós temos visão e valores que vão de encontro, não ao encontro, mas de encontro com essa sociedade. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque não fomos chamados para bater, ir de encontro é bater, mas fomos chamados para abraçar e transformar, aí sim, ir ao encontro. Portanto, aí fica o tema desse sermão dessa manhã aqui, baseado em Shakespeare: ser ou não ser, eis o cristão. Fiz uma adaptação de Shakespeare. Eis a questão, né? Ele diria. E na verdade, viu gente, só nota de rodapé, a primeira peça de Hamlet, de Shakespeare, não era eis a questão. Isso foi mudado na segunda. Existe uma controvérsia quanto a isso grande. Mas no meu caso, o sermão é meu, eu ponho o título que eu quiser. Ser ou não ser, eis o cristão. Primeira coisa que Paulo vai dizer a Tito: nós somos. Olha o que diz o versículo 8. Nós somos. Paulo diz a Tito: Tito, nunca se esqueçam que nós somos um povo fiel à palavra. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação, confiadamente, para os que têm crido em Deus. A palavra crer aqui é a palavra grega pistis. Essa palavra, ela é uma palavra construída no grego de tal forma que ela descreve um indivíduo no seu caráter mais interior. Por exemplo, Mateus capítulo 24, verso 45, a palavra aparece no grego aqui, já que o Novo Testamento foi escrito em grego. Mateus capítulo 24, verso 45, diz o seguinte: a parábola do bom servo e do mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? A primeira característica desse servo, descrita por Mateus, é que ele é fiel. Paulo vai escrever a Tito dizendo assim: nós devemos ser conhecidos como pessoas de fé, pessoas fiéis. Barclay vai dizer, um comentarista que eu não recomendo muito a leitura dele, porque ele não é um teólogo reformado como nós, mas, vez por outra, ele faz uma análise do texto exegético bem interessante. Ele diz o seguinte, que pistis é usado para descrever o próprio Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, dizendo que Jesus é o fiel. E aí nós somos identificados com Cristo, a partir de Hebreus capítulo 3, como pessoas que são fiéis, que têm esta fé. Mas a questão não é uma fé apenas, é a fé em algo, é a fé em alguém. Olha Hebreus capítulo 10, dá uma andadinha na sua Bíblia aí, você está em Tito, vai para Hebreus capítulo 10, verso 23, e diz que a nossa fé é uma fé que tem um objetivo. Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu não creio apenas na promessa, eu creio em quem fez a promessa. Isso é importante na vida cristã.
Muitas pessoas estão parando a sua fé na promessa. A questão não é a promessa, é quem fez a promessa. Porque quem fez a promessa é fiel. Então a palavra de Deus vai orientar a nossa vida nesse processo de credibilidade, como fruto da graça, da ação do Espírito Santo nos nossos corações, fazendo uma diferença básica entre a fé salvadora e a crendice. Volta lá para Tito, capítulo 3, verso 8. A nossa fidelidade à palavra, a nossa fé à palavra, não é a fé a qualquer palavra, é fé à palavra de Deus. Portanto, ser ou não ser parte do pressuposto básico de que eu creio, como cristão, no Deus do cristianismo. E esse Deus cristão se revela na Escritura Sagrada. Ele se revela no mundo inteiro através da natureza. Romanos capítulo 1 vai dizer isso. Mas ele se revela de maneira especial ao cristão através da palavra. Então, quando eu quero conhecer a vontade de Deus, as promessas de Deus, o projeto de Deus para a minha vida, eu não vou a outro lugar senão a palavra. E eu firmo meu coração na palavra. O James Houston, um grande escritor, no seu livro Ouvindo a Deus, ele diz o seguinte: a palavra, como algo que pode ser transmitido oralmente, depois de usado para moldar a vida e o comportamento de um povo, ocupava o lugar central na vida de Israel. Sendo assim, o homem santo oriental refreia-se na fala, assim como nas tentações de alguma ação mundana. Houston vai dizer, o que determina a nossa velocidade de vida, o conteúdo do nosso vocabulário, é a palavra de Deus. Ela rege toda a nossa vida. Então, o cristão, ele é fiel, ele é alguém que crê no Deus que se revela na palavra. Essa característica, ela é inegociável. E essa palavra, ela é poderosa porque ela revela o Deus que se identifica com ela. Em João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia apresenta Jesus Cristo como a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbo no grego é palavra, pode ser traduzido por palavra, verbo. Ou seja, Deus se identifica com essa palavra. Ele é a palavra. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por isso que é muito ruim quando se confunde ou se menospreza o valor da palavra. Isso acontece em Jeremias, capítulo 23 de Jeremias, versículo 16 em diante, diz o seguinte, Jeremias 23, 16 em diante, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor diz, o Senhor fala, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Ah, mas eu não tenho que ouvir o profeta? Jeremias vai dizer que Deus está dizendo, existe profeta e profeta. Quando o profeta fala a palavra que vem de Deus, é profeta. Agora, quando o profeta fala palavras do seu próprio coração, não é profeta. Olha o que o texto continua dizendo. Porque estes profetas, diz o verso 16, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Ele dá o exemplo, verso 17. Dizem continuamente aos que me desprezam. Olha só, as pessoas desprezam a Deus, mas esses falsos profetas viram para elas e dizem assim, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então, o falso profeta vê o ímpio, uma pessoa que despreza a Deus, chega para ele e para agradar o indivíduo diz a ele assim, olha, Deus está dizendo que vai vir paz ao seu coração. Vai vir não. Deus está dizendo, quem mandou esse cara falar isso? É um falso profeta. Versículo 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu ou ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu,
Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os seus desígnios do coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Deus diz, cuidado com esses falsos profetas que vão correndo atrás de você e não proclamam a verdadeira palavra de Deus, mas só uma palavra que alegra o seu coração. Ele diz, esses são falsos profetas. O cristão é alguém, volta lá para Tito capítulo 3, quem abriu em Jeremias, o cristão é alguém que ele é cristão, porque ele crê em Deus, ele crê na palavra de Deus, ele vive essa palavra de Deus, e mesmo quando a palavra de Deus vai contra ele, acusando dos seus pecados, ele continua adorando o Senhor, pede perdão, renova a sua aliança e vai adiante. Ele não lê a Bíblia apenas a seu favor. Novamente, quero citar a frase do Dr. Russell Shedd, que eu já falei dessa frase algumas vezes aqui. Shedd dizia, nós precisamos aprender a ler a Bíblia contra nós. A gente só sabe ler Bíblia a nosso favor. Isso é perigoso. Ela está a nosso favor sim, mas de vez em quando ela puxa a nossa orelha. Ele diz, olha, fique atento a isso. Segunda coisa que o cristão então, que é ser ou não ser cristão, segunda característica desse cristão que é, versículo 8, além de ser fiel, ter fé, crer na palavra e no Deus da palavra, ele pratica. Sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Tiago, capítulo 2, o versículo 17, vai dizer que a fé sem obras é morta. Não se engane. Um avarento, diz a Bíblia, não entrará no reino dos céus. Aquele que não sabe compartilhar, doar, como diz Atos, mais bem-aventurado é dar do que receber. Uma pessoa que a fé dele só chega até a altura da cintura, não alcança o bolso jamais, ele converteu só daqui para cima, Esse não mostra com as suas obras a sua fé. Tiago diz isso, a fé sem obras é morta. Não é apenas a doação financeira, não, é o carinho, a presença, o cuidado, o abraço, o acolhimento, a atenção. Boas obras englobam um monte de coisa. Um monte de coisa. O amor ao próximo. O amor ao próximo. Aquilo que vem na sua mão que você pode fazer, deve fazer. Não existe outro argumento na presença de Deus que não seja esse do amor prático. Portanto, a segunda coisa que o cristão tem que aprender a fazer é viver a prática das boas obras. Olha o que diz o versículo 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras em favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Acabamos de ouvir o testemunho aqui do missionário Davi. Uma coisa é você colocar lá a máquina de lavar roupa, não sei o que e tal, isso é boa obra. Mas outra coisa é, além disso, você ir lá e relacionar com as pessoas. Vem aqui que eu vou pintar suas unhas, vem aqui que eu vou cortar o seu cabelo. Imagina uma mulher refugiada, morando naquela barraca, sem nenhuma expectativa, de repente ela entra num lugar e recebe um mimo desse. A pergunta é, que amor é esse que vocês têm no coração por mim, que sou um desconhecido? Com certeza passou no coração dessas pessoas. Mas como esses missionários foram parar lá? Porque irmãos de igrejas acreditaram na palavra de Deus, investiram seus recursos, oraram por eles. É toda uma cadeia de bênção que o mundo não reconhece, só critica. Só critica, mas não se move em direção ao próximo de fato. Por último, eu creio, eu faço, eu evito. Versículo 9. Então, 3 coisas que respondem ao ser ou não ser, eis a questão para cada um de nós como cristãos. A primeira é crer, a segunda é fazer, a terceira é evitar. Vamos repetir isso? Crer, fazer, evitar. De novo, crer, fazer,
e evitar. Versículo 9, evita. Olha o que diz o versículo 9. Evita discussões insensatas. Versículo 10, evita o homem faccioso. Ele diz, cuidado com a sua vida. Evita discussões insensatas sobre genealogias, contendas, debates sobre a lei. Evita desgastar a sua vida no enfoque religioso. Evita esse tipo de discussão. Isso não traz benefício nem para você, nem para a igreja, nem para o mundo. Evita. Pastor, o senhor está bonzinho. Não, é Paulo escrevendo a Tito. É ele que está dizendo, eu só estou repetindo o que ele diz. Evita essas discussões. Quantas vezes o povo se perde amor, perde carinho, por causa de discussões de genealogias, sem fim, o texto vai dizer, debates sobre a lei. Olha o que diz o versículo 9, não tem utilidade, são fúteis. Gente, relacionamento com Cristo não é um debate sobre lei, relacionamento com Cristo é uma caminhada com o Pai. Relacionamento com Cristo é orar, falar com Ele, é amar e ser amado, se sentir amado e compartilhar desse amor. Não é ficar discutindo. E muitas vezes nós encontramos nas redes sociais verdadeiras celeumas, né, sendo criadas, porque fulano disse que Abraão não podia ter dito o que disse, porque se ele foi isso, como é que ele pode ser pai de não sei quem, se ele é tio de não sei o quê, e não sei o quê, começa essa briga, eu fico olhando aqui e falo, Jesus, onde está a glória de Cristo nesse tipo de debate? Temos que defender sim a nossa fé, mas não é com esse tipo de discussão. A defesa da fé é em outro patamar. É sobre deidade de Cristo, aí sim, unipersonalidade de Cristo, quem é Jesus Cristo, aí sim, o que é a palavra de Deus, aí sim. Portanto, evita, versículo 10, o homem que é faccioso, porque ele só quer dividir, ele está pervertido, ele vive pecando, e ele está condenado em suas próprias ações. Saudável é a vida cristã que não se envolve em discussões com pessoas facciosas. Saudável é esta vida cristã. Aí você vai viver uma vida cristã de fato alegre, leve, transparente, produtiva, realizando boas obras, compartilhando da verdade do Evangelho e não se perdendo nas armadilhas que o mundo propõe. Desde o primeiro século isso existia, estamos já no 21º século, 2000 anos se passaram, né, entre o ano 100 e 2000, e nós estamos ainda caindo nas mesmas armadilhas, que a palavra do Senhor diz, não caia, seja produtivo. Portanto, nós precisamos voltar o nosso coração para as informações que são essenciais, que evitem polêmicas e que firmem o nosso coração na expansão do Evangelho. Pergunta que não quer calar. Tá bom, pastor, o senhor falou sobre ser ou não ser, eis o cristão, mas o que é que eu levo para casa, né? 3 palavrinhas só. Crer, fazer, evitar. Goianésia é uma cidade lindíssima. Um povo amoroso. Foi muito bom pastorear lá. Maravilhoso. Tem saudade de algumas coisas que nós fazíamos lá e só lá podia ser feito. Aqui não dá para fazer, em outras cidades não dá, porque em cidades pequenas você consegue fazer. O Evangelho esparramou naquele lugar, plantamos igrejas, e graças a Deus nunca tivemos problemas. A igreja cresceu, expandiu, foi bênção. Por quê? Por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Era só seguir o que a palavra do Senhor diz. As armadilhas estão aí fora. Creia no Deus da palavra, creia nas promessas de Deus. Deus vai guardar a sua vida. Ele é o Deus do amor, Ele é o Deus da paz, da consolação, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai te livrar, essas são as promessas do Senhor. Então fique com seu coração tranquilo, mas fique atento. Fique atento. Para não ter no coração uma fé improdutiva, infrutífera. Apenas dogmática teológica, né? Não. Ela tem que ser a fé que ama o próximo e que vai na direção do próximo e que acolhe o próximo, com gestos simples. Cada irmão aqui é um missionário.
Não é só Davi, Guta, pastor Leonardo, pastor Duzi, os pastores, missionários. Não, Gracinha, não. Cada cristão é um missionário. Quando você atende bem uma pessoa na sua casa, quando você atende bem uma pessoa no seu trabalho, quando você se relaciona bem com uma pessoa na escola, quando o amor de Cristo faz diferença no seu relacionamento com as pessoas olham para você e dizem assim: mas por que essa pessoa é tão doce? Por que essa pessoa é tão terna? Por que essa pessoa é tão agradável? Por que essa pessoa é tão correta? E ela vai descobrir porque você crê na palavra de Deus e no Deus da palavra. E Deus vai ser glorificado. E se der a oportunidade, você compartilha. Então faça. E evite. Evite as contendas. Que o seu lar seja um lar desejoso de visitar. Que as pessoas possam dizer: ali é bom, tem sempre paz naquela casa, tem sempre paz naquele local de trabalho, tem sempre paz naquela igreja. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, se existe algo que está tirando a paz do coração de alguém aqui, em nome de Jesus, que seja retirado. Que a paz que excede todo entendimento ocupe cada coração aqui, cada lar aqui representado. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que as nossas palavras, o nosso agir, glorifique o Teu nome. Que a sociedade perceba um povo diferente em nós, para a glória do Senhor. E que possamos sempre dizer, ó Deus, que tudo isso aconteceu na nossa vida porque um dia Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou o terceiro dia e nos deu uma fé inabalável. Ó Deus, nós cremos que fomos reconciliados com o Senhor pela morte de Jesus Cristo naquela cruz. Alto preço pago para que pudéssemos entrar na Tua presença em oração de maneira tão simples e eficaz. Cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e nos garante a vida eterna. Cremos que o Senhor nos enviou para sermos sal e luz nesse mundo. Cremos que o Senhor nos chamou para defendermos aquilo que é importante e, como sábios, deixar de lado o que é irrelevante. Que o Senhor nos dê essa compreensão em todos os nossos relacionamentos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.